Boa tarde a todos, a todas. Alegria, eu diria até um pouco emocionado. Talvez seja muito difícil explicar por quê, pelo fato de nem eu mesmo saber. Mas eu estava aqui sentado, pela primeira vez que eu entro aqui na instituição, apesar de passar aqui na frente praticamente, eu diria, 3, 4 vezes por semana. Eu moro em São Martim, trabalho na Federação Espírita Pernambucana, o meu trabalho na Seara Espírita, né? Na verdade, a gente trabalha com o movimento, mas é lá onde a gente exerce nossas atividades de forma direta. E sempre que passo aqui, eu comentava já até com o Emmanuel antes, né, o meu interesse de conhecer a casa. Mas eu estava sentado aqui e uma ambiência, uma paz, é inexplicável, realmente. Eu me senti, e ainda estou me sentindo muito bem de estar aqui com vocês. Muito, muito mesmo. É algo inexplicável, realmente. Mas quero ainda assim registrar a nossa alegria pelo convite, pela oportunidade, e trago não só o meu abraço e o meu agradecimento pessoal, como também da Federação Espírita Pernambucana, a nossa Casa Mater, aquela que nos orienta a todos. Trago o abraço fraterno e amigo da FEP e de todos que fazem aquela instituição. Tivemos por missão um tema que nós poderíamos até dizer bem conhecido de todos nós, da maioria de todos nós. É muito comum se ouvir falar das bem-aventuranças nas palestras espíritas. É muito comum nos nossos encontros desmembrarmos o sermão das beatitudes ou das bem-aventuranças em cada uma das 8 bem-aventuranças. E bem-aventurados os aflitos é uma daquelas bem-aventuranças que, digamos assim, é uma das campeãs de estudos, de desdobramentos, por uma razão muito simples. Sofremos todos nós que estamos nesse planeta. O planeta é de provas e expiações. E não seria nada adequado estarmos aqui como espíritos puros passeando. Estamos aqui porque precisamos sofrer e, portanto, precisamos passar por aflições. E isso pode soar, no primeiro momento, pode nos causar estranheza, e até mesmo para aqueles que estão vindo pela primeira vez a uma casa espírita e encontram uma fala nesse sentido, pode até mesmo nos dar uma mensagem negativa. Os espíritas adoram sofrer. Os espíritas entendem que para conseguir o reino dos céus eles têm que sofrer. Mas é muito importante que comecemos entendendo o que nós entendemos por sofrer. É muito importante que nós comecemos desta passagem que nos foi entregue pelo evangelista Mateus e Lucas, os evangelistas, mas é muito importante começar desdobrando o sentido das palavras. E a aflição, que é um estado de ânimo perturbado,
A aflição, que é o resultado de uma dor pungente e constante, que nos causa sofrimento. A aflição que pode ser o resultado de uma dor física, moral, espiritual. A aflição nos remete naturalmente ao sofrimento. Mas o que é o sofrimento? Se formos à origem latina da palavra, sufferre, submetido ao ferro, era utilizado pelos antigos romanos como se referindo àqueles que estavam acorrentados, presos, mas também às ferramentas que eram forjadas no fogo. Sob o fogo, o ferro era transformado. Sofrer é, pois, e está nos nossos dicionários, transformar-se. É muito comum falarmos das transformações que o adolescente sofre. Fulano está sofrendo uma transformação incrível. Eu conheci, era um garotinho, agora está um homem. Fulana, depois da gravidez, sofreu uma transformação, é outra pessoa, responsável. Olha, eu tenho sofrido muito com as angústias que me atingem com essa pandemia. E aí a gente percebe que sofrer é algo inerente à aflição. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que estão se transformando pela aflição. E a aflição nos remete invariavelmente, inevitavelmente, a uma condição de dor. A dor não necessariamente física. A angústia é uma dor. O desespero é uma dor. O medo é uma dor. O pobrezinho de Assis, Francisco de Assis, naquela que é a mais conhecida das orações, provavelmente depois do Pai Nosso, pelo menos entre os espíritas, porque tem aí a Ave Maria, não é? Todos nós, a maioria de nós conhece, e nós podemos aqui relembrar a oração de São Francisco de Assis. Ele pede, e nós, quando fazemos a rogativa, também pedimos, que sejamos instrumento da paz do Senhor. É o primeiro pedido de transformação. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. E ele segue, e eu vou trazer aqui, não confiando na memória: onde houver ódio, que eu leve o amor. Ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Dúvidas, que eu leve a fé. Erro, que eu leve a verdade. Desespero, que eu leve a esperança. Tristeza, que eu leve a alegria. Trevas, que eu leve a luz. Percebemos todos que não há em nenhum momento aqui nesta oração, quando começa pedindo fazei-me, transformai-me em instrumento de vossa paz, em nenhum momento a oração nos faz dizer: Senhor, onde houver ódio, que eu tire o ódio e coloque o amor. Tristeza,
que eu tire a tristeza, que eu seja capaz de tirar a tristeza e colocar a alegria. Percebe que não é em nenhum momento solicitado que este instrumento no qual queremos nos transformar, que este instrumento seja capaz de também transformar o outro. O pobrezinho de Assis nos exorta a sermos instrumentos que levam a fé, a esperança, o amor. E termina dizendo que devemos amar mais, consolar mais, compreender mais. Isso porque todos esses pontos colocados na oração são aflições, são dores. O ódio é uma aflição porque alguém está passando. E se nós conseguirmos levar até este, que está vivenciando essa situação de ódio, um exemplo de amor, nós podemos sim ser um instrumento de paz. E aí podemos, quem sabe, abrandar aquela dor, aquele sofrimento, aquela aflição. O mesmo vale quando pensamos em alguém desesperado e que queremos ir até esse desesperado levando a esperança. Lógico que nós queremos tirar do desespero, mas se nós somos o exemplo de esperança, o exemplo de paciência, de resignação, nós conseguimos fazer com que aquele outro haja uma reflexão, uma parada, e quem sabe até se perguntar: por que é que eu não posso tentar esse caminho também? A tudo isso que Francisco de Assis pede para levar, a esse conjunto de amor, de esperança, de luz, nós chamamos de fé. Diante das aflições, diante das perturbações, diante da dor resultante de sofrimentos, de transformações necessárias, a fé é o grande instrumento que nós devemos tentar carregar conosco. Mas nas bem-aventuranças, quando Jesus, no sermão, nos coloca, ele diz: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E é lógico que quando nós falamos em consolo, e quando nós nos reportamos àquele momento em que Jesus falava para aquela humanidade, ele não poderia, por questões diversas, naquele momento, dizer tudo. Por isso que ele nos avisou e prometeu um consolador prometido, um consolador. Ele nos prometeu que viria um consolador. Mas naquele momento, ele falava por parábolas. Ele falava não somente as pequenas histórias que a gente chama de parábolas, mas até citações parabólicas. São aquelas frases que não compõem uma história, não é como o joio e o trigo, não é como o bom samaritano, não é como a parábola do trabalhador da última hora, mas são citações, frases que dizem uma coisa, mas tem um objetivo parabólico, tem um objetivo de trazer uma mensagem que naquele momento não é possível entregar no formato que se desejava. Então dizer que serão consolados os aflitos, de que forma? Quando? Evidentemente que Jesus falava de um tempo vindouro. Esse tempo é hoje, 2000 anos depois? Talvez para alguns já tenha sido. Alguns que naquela época tinham tantas aflições, podemos citar Emmanuel, seu xará,
que naquela época Públio Lentulus, e que tinha tantas aflições, aflição com a filha doente, aflição com a esposa que queria se tornar cristã, aflição com as suas dúvidas em relação a ser ou não um seguidor do cristianismo, um seguidor do Cristo, que lhe falou de forma direta. Mas a maior aflição de todas foi quando ele recebeu a mensagem de que estava nas mãos dele seguir ou não Jesus. A dúvida que o pobrezinho de Assis nos fala aqui, a dúvida. Talvez para alguns outros que viveram aquele momento com Públio Lentulus, hoje estejam sim consolados. Certamente que Emmanuel, a reencarnação de Públio Lentulus, hoje está consolado. Hoje entende o que Jesus quis dizer. Mas para nós, talvez ainda não seja o momento. Seja o momento de entendermos, de estudarmos, de buscar o significado das palavras do Mestre, quando nos disse: bem-aventurados vós que sofreis, vós que sofreis, porque serão consolados. E o Mestre diz isso, o que certamente poderia causar para alguns dúvida: quando eu vou ser consolado? Quando eu vou ser consolado? Necessariamente em existências futuras, em vidas futuras, não naquela existência, não naquela experiência carnal. Nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que trata exatamente desse ponto que trazemos hoje, bem-aventurados os aflitos, nós temos alguns itens que merecem comentário nessa tarde. Nós podemos começar quando ele fala da justiça das aflições. Eu acredito que todos nós aqui pensamos da seguinte forma: Deus, Ele não é perfeito, não. Ele é a perfeição. Ele não ama, Ele é o amor. Ele não é justo, Ele é a justiça. E na sua plenitude, na sua completude, por ser o máximo de todas as virtudes que a gente possa imaginar, o que ainda seria pouco, porque a gente não consegue imaginar Deus, somos limitados e Ele é ilimitado, não dá para botar o que é ilimitado, infinito, dentro de nós que somos finitos. Mas a nossa visão de Deus nos remete necessariamente à ideia da justiça perfeita. E se nós estamos passando por alguma aflição, Deus não erra. Deus não erra. Ele cumpre a sua lei. Aliás, ele não vai se ocupar de cada um de nós. A lei de Deus, o universo, tudo isso em que estamos imersos, é regido por leis divinas perfeitas. E cada um de nós colhe exatamente o que plantou. Eu não canso de repetir um diálogo que eu tive com um aluno meu alguns anos atrás, em que ele me questionou o seguinte: ele se dizia ateu, uma pessoa muito inteligente. Nós conversávamos muito, ele ateu, eu espírita, e uma certa tarde, após a aula, a gente conversando um pouquinho, ele virou para mim e disse: Osley, como é que você acredita que Deus pode ser misericordioso e bom se Ele tem que ser justo? Essas coisas não combinam. Se Ele tem que aplicar uma pena a alguém,
ele não pode ser a bondade perfeita, porque ele vai ter que, por um momento, olhar para aquela criatura e dizer: mas eu vou aplicar, tem que ser aplicado, eu vou aplicar, né? Essa maldade aí. Se a gente pensar lá na época das execuções, da guilhotina, tinha lá um carrasco que fazia a execução. Aquele carrasco ele não sabia nem porque estava executando, era o trabalho dele, mas alguém deu a ordem. Essa pessoa tinha que não ter coração mole, vamos dizer assim, não é? E aí, quando a gente pensa em Deus executando uma pena, na época em que ele me fez essa pergunta, eu sempre digo isso, eu fiquei um pouco baratinado, porque de fato, como é que eu vou explicar? Como é que eu vou explicar aqui em uma conversa de 5, 10 minutos, né, toda a codificação espírita e o que mais a gente puder trazer? Mas hoje eu diria de forma muito simples, porque a justiça dele é perfeita. Ele consegue ser bom porque a justiça dele é perfeita. As nossas aflições estão na medida exata das nossas faltas. Diferente das leis humanas, em que eu posso estar sendo submetido a uma pena maior ou menor do que de fato, aquela que de fato eu mereço, isso não acontece com a justiça divina. Ela é perfeita. E por ser perfeita, por ser exata, ela cabe em cada um de nós. E Deus, através dos seus prepostos, faz com que elas sejam executadas, com que elas aconteçam, fluam normalmente, sem ser preciso nenhum raciocínio de se estou sendo bom ou mal. É pura consequência. Por isso, a justiça das aflições que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz. Porque nós precisamos entender que cada aflição que vivenciamos, resultado de uma dor pungente e continuada, que nos proporciona uma transformação, foi devidamente medida e está sendo devidamente executada. Eu ouvi numa palestra de Haroldo Dutra Dias, que alguns de nós aqui certamente conhecem, eu vi ele trazer um exemplo da vida pessoal dele, mas eu achei tão rico, tão bonito, que eu disse: meu Deus, é exatamente isso. E eu vou tentar resumir assim. Ele foi com o filho dele para um hospital, precisava tomar um medicamento, uma injeção intravenosa, né, uma agulhada um pouquinho mais robusta, um menino eu acredito que tem uns 6, 7 anos na época. E ele disse que o filho dele, eu vou usar aqui exatamente a expressão que ele usou, o filho dele não tinha medo de agulha, tinha pavor, só isso. Que quando o menino chegou no hospital, pouco mais chegar no hospital, o hospital todo já estava sabendo que tinha uma criança ali que estava sendo submetida a alguma tortura. E quando chegou o momento de aplicar a injeção, o menino virou para ele, o filho virou para ele, para Haroldo, e disse: pai, já em desespero, aquele, imagina, né? Quem é pai e mãe aqui sabe do que eu estou falando, eu sou. Virou para ele e disse: pai, me protege. Chantagem emocional, né? E ele disse que aí ele se acabou. E agora? Aí ele pediu uns minutinhos sozinho com a criança, teve uma conversa. Para resumir a conversa, ele convenceu o filho do seguinte: se é para você sofrer para o seu bem, você vai sofrer. É o que nós passamos todos os dias. Nós sabemos que Deus é bom, é bondade, é amor perfeito. Mas nós também sabemos que Ele não vai deixar que a nossa vontade de não passar por uma experiência de sofrimento, de transformação, que o nosso desejo de escapar, de fugir,
daquela situação prevaleça, porque ele sabe da importância, a espiritualidade que nos acompanha sabe da importância de vivenciarmos esta experiência. E o Evangelho segundo o Espiritismo ainda nos traz um detalhamento das experiências e dos sofrimentos e das aflições que têm causas anteriores e causas atuais. Causas anteriores, a maioria absoluta delas, desconhecidas para nós. Desconhecidas. Eu, de repente, vejo uma criança que nasce com alguma limitação. De repente eu vejo uma situação como a de Petrópolis, para onde nesse momento emitimos o nosso pensamento de amor, desejos e que tudo continue transcorrendo sob o olhar de Jesus. Mas olhamos para uma situação como aquela e nos perguntamos: por quê? Como isso foi possível? Cada um daqueles que estava ali, alguns com resultados de causas atuais, a ganância, o desejo de estar num local, numa situação que o risco existia, mas foi negligenciada. Outros, porém, estavam com tudo certo e foram atingidos pela tragédia sem saber exatamente por quê. Trazemos débitos de existências anteriores. Temos causas anteriores a esta existência que justificam nossas aflições. E o esquecimento do passado é uma bênção. Alguns casos são muito evidentes. Quem gostaria de saber aqui que aquele filho tão problemático que está na sua casa, eu espero que ninguém de nós aqui tenha, mas quem gostaria aqui de ter consciência que esse filho problemático, esse filho problema, esse filho que em alguns casos tantos desgostos nos dá, ele foi aquele pai que eu tanto maltratei, ele foi aquele irmão que eu abandonei, ele foi aquela esposa que eu tanto traí. Muito melhor, ou até mesmo aquele que me maltratou. E Deus, na sua sabedoria, nos priva, aliás, melhor dizendo, nos liberta destes conhecimentos, destas lembranças. Porque amar aquele que chega à nossa casa, aquele rostinho, aquela carinha bonita, dizendo papai, mamãe, titio, titia, vovô, vovó, titio, né? É muito fácil. É muito fácil. Um recém-chegado, um espírito recém-chegado, na forma de bebê, criança, e vai crescendo na família, une a família. Conheço, e certamente alguns de vocês aqui também conhecem, famílias que foram reintegradas por conta da chegada de um neto, casais que foram renovados por conta da chegada de um filho. Mas como entender, depois que aquele filho cresce, tanto sofrimento? São os débitos, são as causas de aflições anteriores. Os discípulos certa vez perguntaram a Jesus: Mestre, este homem é cego por conta de algo que ele fez? Ou de algo que ele fez, ou foi um erro de seus pais? Aquele homem que eles se referiam, cego de nascença. Vejam a certeza dos discípulos de existências anteriores. Como alguém que é cego de nascença pode ter errado antes, se ele viveu antes? Se ele viveu antes.
justiça das aflições, causas anteriores e causas atuais. O sofrimento está então todos os dias às nossas portas. Somos hoje, nesse momento aqui, nesse salão, uma fotografia do que está acontecendo no mundo. Todos de máscara, álcool gel para lá, álcool gel para cá, no máximo se cumprimentando assim, né? No máximo, para ter o mínimo de contato possível. Claro que a gente sabe que alguns ali dão um jeitinho, se abraçam e tal, a gente sabe, isso acontece, escapa, né? A gente sabe que isso vai acontecer sempre, porque algumas pessoas a saudade é tão grande, a vontade de estarem juntos, de se reverem, de se tocarem é tão grande, que vale a pena o risco e acabam fazendo isso. Mas isso é um espelho, isso é um reflexo nesse momento da aflição que vive o mundo. E quando nós falamos de uma causa coletiva, nós falamos de causas em que essa coletividade tem consciência. As crianças que estão aí com 5, 6, 8, 10 anos e que estão adquirindo a doença, algumas de forma grave, não sabem porque estão tendo a doença. Os adultos mal sabem também. Mas aqueles que vieram antes e que de forma coletiva deixaram como herança um planeta destruído, perturbado, desequilibrado, estes, e por conseguinte os atuais que conhecem a situação, sabem por que nós estamos passando por isso, sabem porque estamos vivenciando tragédias climáticas como a de Petrópolis e tantas outras pelo mundo, sabem porque estamos vivenciando os vírus migrando das espécies inferiores, né, os nossos ditos animais selvagens, para o ser humano, onde, como é um habitat novo, como é um hospedeiro novo, eles ainda não conhecem um ponto exato de viver naquele organismo e mata o hospedeiro. Muito tempo depois é que eles estão começando agora a se estabilizar. Essa é a situação do planeta. Mas o que nos dizem os Espíritos sobre as aflições que nós passamos nesse momento? Saber sofrer. Resignação. Entender que Deus não erra. Deus não erra. Um homem muito poderoso, financeira e politicamente, chamado Manuel de Alencar, ex-vice-presidente da República, recente, um grande empresário, com todos os recursos financeiros possíveis, foi acometido de um câncer que tomava todo o seu corpo. Viajou pelo mundo gastando uma parcela desprezível do que ele tinha. E uma vez uma repórter perguntou para ele: Seu Manuel de Alencar, por que é que o senhor acha que está passando por isso? Com tantos recursos, o senhor não consegue resolver essa questão? Ele submetia a gente a todos os procedimentos possíveis para tentar eliminar o câncer, que acabou causando a sua desencarnação. Mas ele submetia tudo, onde dizia: tem um método novo, custa 5 milhões de... Ele ia. Olha, tem um tratamento aí que o pessoal exige, só que você assuma a responsabilidade. Mas ele ia, porque ele tinha recursos para isso. E quando a repórter perguntou para ele o que é que ele achava que seria aquilo, já que ele não conseguia resolver, e ele era uma das pessoas que problema não era, dinheiro não era problema, nem tempo, nem influência. O homem era o vice-presidente do Brasil. E ele respondeu uma frase que eu nunca mais vou me esquecer. Ele disse: olha, eu não sei porque eu estou passando por isso, mas eu tenho uma certeza, é para o meu bem, porque Deus só quer o meu bem.
Cada um de nós, com os nossos problemas, e eu não vou falar que isso é maior, se é menor do que o de Manuel Alencar, que já partiu, já retornou à pátria espiritual e hoje entende melhor o que ele passou. Cada um de nós vive essa situação de olhar para o seu problema, para a sua aflição, para a sua dor e pensar: meu Deus, eu não sei porque eu estou passando por isso não, mas deve ser para o meu bem, tem que ser para o meu bem, por uma única razão: Deus quer o meu bem. Deus quer o meu bem. Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, e o nome é bem sugestivo, né? Esta obra que eu olhei até agora não tem, mas vai chegar, né, irmão? Que você disse que tinha, né, normalmente. Essa obra belíssima de Leon Denis, considerado filósofo do Espiritismo, talvez o maior, depois de Kardec, o maior nome do Espiritismo na França, e certamente, se não o que é na opinião de alguns, mas se não é assim, de que ele é o maior intérprete, o que melhor entendeu Kardec, mas é um dos maiores. Leon Denis, nesta obra, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, lá no capítulo 26, intitulado A Dor, e eu vou ler aqui, vou suprimir alguns trechos para a leitura não ficar muito longa, mas vou pedir licença para ler, para a gente acompanhar a riqueza desse trecho. Tudo que vive neste mundo, natureza, animal, homem, sofre, e, todavia, o amor é a lei do universo, e por amor foi que Deus formou os seres. Veja que no momento parece uma contradição, né? Tudo sofre, mas Deus tudo fez por amor. Então sofrer aqui tem que ser compreendido como transformação. Tudo se transforma, tudo sofre transformação. Os crustáceos, nós bem sabemos, eles crescem e trocam sua casca, né? O siri, a lagosta, o caranguejo, eles vão crescendo, não cabe mais, ele solta aquela casca, nasce outra e assim vai. Nós somos assim também. À medida que evoluímos, precisamos de uma casca melhorzinha. Dá para ficar com a mesma casca? Dá. Seria só não evoluir e o crustáceo não crescer. Mas a lei do progresso está lá e inexoravelmente todos nós progredimos, avançamos. Mesmo que você sente num lugar um dia e diga: eu não quero fazer nada, eu não quero progredir, seu corpo, vamos falar fisicamente primeiro, seu corpo vai continuar crescendo, vai continuar evoluindo, vai pedir para comer, vai processar oxigênio, processar alimentação, e sua mente, só de você estar ali parado, refletindo sobre aquela sua decisão e as consequências que aquela decisão trarão para você a curto, médio e longo prazo. Imagina, você decidir ficar num canto sentado ou deitado, ou num ambiente parado, não fazer mais nada na vida. Atrofia logo os músculos. Você daqui a pouco não está tendo força para mais nada porque não tem estrutura, não consegue andar, não consegue. É aprendizado. É um sofrimento transformativo. E Leon Denis continua: a dor segue todos os nossos passos, e diante desta esfinge que o fita com seu olhar estranho, o homem faz a eterna pergunta: por que existe a dor? É, no que lhe concerne, uma punição, uma expiação, como alguns dizem? É a reparação do passado, o resgate das faltas cometidas? E o próprio Denis, inspirado que era, um homem extremamente iluminado, registra como resposta à questão: fundamentalmente considerada, a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Equilíbrio e educação. O sofrimento não é, muitas vezes, mais do que a repercussão das violações que realizamos nas leis divinas.
sofremos como consequência. Somos chamados de volta ao caminho reto da forma que for necessária. Não é? À medida que você se afasta de um determinado caminho, e se a sua natureza é seguir em frente, você vai tomar o caminho de volta. Como esse caminho será tomado, depende de você. Ainda nessa obra, no capítulo 27, intitulado Revelação pela Dor, Leon Denis nos traz o seguinte comentário: é principalmente perante o sofrimento que se mostra a necessidade, a eficácia de uma crença robusta. É nesse momento que se mostra a eficácia de uma crença robusta, assentada ao mesmo tempo na razão, no sentimento e nos fatos, e que explique o enigma da vida e o problema da dor. Que filosofia religiosa, que filosofia de vida é essa que explica de modo baseado em fatos, na razão e ao mesmo tempo na religiosidade o enigma da dor, se não a doutrina espírita, se não o Consolador prometido por Jesus, que é a revelação, a terceira revelação dos Espíritos. E por este motivo, nós espíritas somos até conhecidos, sim, como os que gostam de sofrer, como nós dizíamos no início, não é? Muitos acham isso, eu já escutei isso. Osgleia, mas vocês espíritas têm um problema, vocês gostam de sofrer, vocês gostam desse negócio de quando está passando um aperreio, aí aceita tudo quieto, calado. Não é nesse sentido de se submeter a tudo, porque também existem as leis que devem nos remeter a uma condição melhor. Lei do progresso, lei do trabalho, lei da conservação. Tudo isso faz com que, submetido a uma situação de sofrimento absurda que poderia nos causar um mal maior, nós sejamos capazes de, além de resignação para passar pelo momento, também trabalharmos para transformar a situação e a nós mesmos. Mas é com esse olhar que, ainda falando de Leon Denis, existe uma obra, essa está aí, eu vi, que foi lançado à época como um opúsculo, um pequeno livro, uma obra quase que tipo uma revistinha de bolso. Essa obra é de 1885. Leon Denis tem uma característica interessante. As primeiras obras dele, obras significativas espíritas, porque ele teve obras não espíritas, como Depois da Morte, O Problema do Ser, do Destino da Dor, e o próprio O Porquê da Vida, que é de 1885, são obras que chegaram entre a Guerra Franco-Prussiana e a Primeira Guerra Mundial. A Guerra Franco-Prussiana, só para a gente fazer um lembrete de história assim, eu não sou da área de história, não é essa a minha área, mas a gente acaba pegando algumas informações por conta das leituras. A Guerra Franco-Prussiana foi uma guerra travada durante 2 anos, 1870 e 1871, entre a França e um conjunto de nações lideradas pela Prússia, que então, depois de vencer a França e derrotar Napoleão III, se unificaram e se transformaram no que hoje é a Alemanha. Mas nessa guerra, os franceses derrotados, muitos franceses desencarnaram. Foi uma época de muito sofrimento para a França. E se avizinhando ali os conflitos que desembocaram na Primeira Grande Guerra Mundial, o mundo, notadamente aquela região, sentia um clima de necessidades espirituais muito grande. E Leon Denis lança O Porquê da Vida, depois lança Depois da Morte. São obras que trazem um conteúdo de esclarecimento sobre o que virá, e que consolou
muitos franceses, mães, esposas, filhos, que perderam seus entes queridos na guerra. Mas logo se alastrou pelo mundo inteiro a importância dessas obras. Mas nessa obra especificamente, O Porquê da Vida, que tem aqui na livraria, pelo menos um exemplar, está à venda, e é incrível, esse livro é fantástico. Eu sugiro. Só tem um lá, né? Eu só vi um, mas tem dois, né? Ó, só tem dois, viu, gente? Essa obra, onde Denis responde o significado da vida, ele tem ao finalzinho uma novela espírita, porque assim como Kardec na Revista Espírita foi orientado pelos espíritos a inserir aquilo que fosse também de interesse, né, e que não necessariamente fosse somente as coisas sérias de estudos, mas também de interesse e diversidade que caracterizavam as revistas. Leon Denis também termina nessa obra nos dando de bônus uma pequena história intitulada Giovanna. É a história de um casal, Giovanna e Maurício, com um cunho espiritual belíssimo. E eu vou trazer aqui, porque Giovanna era uma personagem fictícia, mas trazia uma fala elevadíssima, notadamente em relação à questão da dor, porque ela passava por dores. E eu não vou falar nada mais, porque senão vou dar spoiler da obra, né? Mas eu vou trazer aqui um trechinho da fala de Giovanna. A dor, dizia ela, tão temida, tão repelida aqui embaixo, é na realidade o ensino por excelência, a grande escola em que se aprendem as verdades eternas. Só ela habilita o ser a desprender-se dos bens pueris, das coisas terrestres, a elevar-se para a felicidade. Sem as provas, o orgulho e o egoísmo, esses flagelos da alma, não teriam freio algum. Seu papel, a dor, é depurar os espíritos rebeldes, a constrangê-los à paciência, à obediência, à submissão. O sofrimento é o grande caminho de purificação. É necessário haver sofrido para condoer-se dos sofrimentos dos outros. A aflição, olha, a aflição, né, que é o resultado da dor continuada, a aflição nos torna mais sensíveis, nos inspira mais piedade para com os infelizes. Os homens deveriam abençoar a dor como o mais poderoso agente de progresso, de engrandecimento, de elevação. Meus irmãos, que não seja o nosso objetivo sofrer, que não seja o nosso objetivo vivenciar a dor, mas que quando ela bata a nossa porta, como dizia a canção, a música, sorri quando a dor te procurar, porque é a dor que nos indica que estamos sendo purificados, que estamos deixando algo nesse mundo que nós não precisamos nem saber o que é, mas é algo que certamente não queremos e não devemos levar conosco para a vida espiritual. Os Espíritos, a obra, o Livro dos Espíritos, traz questões acerca da missão dos espíritos puros, aqueles que já evoluíram e que não precisam mais de provas e expiações. Dentre as suas missões, dentre os seus afazeres, está lá cuidar das aflições dos seus guiados, daqueles que eles orientam. Com essa consciência de que somos amparados, guiados, protegidos pelos nossos amigos espirituais, e que ao mesmo tempo temos a consciência, a certeza que Deus não erra, com resignação enfrentemos as nossas dores, as nossas aflições, porque seremos consolados. Muita paz, muita luz para todos nós. Obrigado.